Olá, continuamos então os nossos 40 dias de oração. Hoje nós chegamos no dia 17 desse período maravilhoso de oração. O tema então do nosso devocional de hoje é não atrase ou não te retardes, como de fato está aqui na tradução da Bíblia. De onde o autor tira essa ideia? Ele tira a partir de uma oração de Daniel, no capítulo 9, verso 19, quando Daniel está clamando ao Senhor, dizendo: meu Deus, presta atenção, age, toma alguma atitude, não te retardes, ouve, não te retardes em lutar por mim, me ouve, Senhor. Ele está nesse clamor ao Senhor. E aí o autor compartilha isso, e talvez quantos de nós estamos aí nesses 17 dias já, perseverando em oração, buscando, nessa expectativa sobre o que Deus vai fazer, e talvez você ainda não viu algumas respostas das tuas orações, talvez o milagre ainda não chegou, a porta aberta ainda não chegou, a cura, a salvação, a transformação, eu não sei quais têm sido os teus pedidos de oração, mas eu quero te dizer que Deus nunca está atrasado e Deus nunca está também adiantado. Deus está sempre no tempo certo, na hora exata. Essa é a ideia do Kairos, desse tempo perfeito, apropriado, para que tudo aconteça. E Deus sempre nos responde no tempo certo. O autor compartilha conosco uma experiência de uma esposa que estava fazendo esse desafio de 40 dias de oração. E aí o seu esposo estava em um processo seletivo. E aí no dia 2 desse período, ou seja, no começo desse período de 40 dias de oração, o esposo dela foi para uma segunda entrevista num departamento de justiça aqui dos Estados Unidos. E ele queria muito essa vaga. Mas aí depois dessa segunda entrevista, a resposta é negativa, eles recebem ou não, então o esposo não tinha sido aprovado nesse processo. Mas ela, apesar da frustração, a despeito da frustração, ela decide: eu vou continuar orando, eu vou me manter circulando esse pedido em oração. E ela continua clamando ao Senhor, Nos 3 últimos dias desse período de 40 dias, ela decide orar a Bíblia, e ela então para no livro de Daniel e ela ora, começa a orar a Bíblia e interceder a partir do livro de Daniel, e é aí que ela encontra essa oração de Daniel. No último dia, ou seja, no 40º, ela decide fazer um jejum. Mas até o 40º dia, nenhum cenário novo, nenhuma mudança da resposta que eles tinham tido desde o dia 2. Mas no 41º, ou seja, logo no dia subsequente ao término dos 40 dias de oração, o esposo dela entra em contato com ela dizendo que ele tinha recebido uma oferta, não apenas uma, mas 2 ofertas de emprego, e ele ia sim trabalhar em uma posição dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eles celebram isso e entendem que Deus está sempre respondendo às nossas orações, no tempo certo, no momento exato. Tem algo que o autor traz aqui no dia 17 que eu acho interessantíssimo, e eu queria que você guardasse para a sua vida de oração. Aqui nós temos nos Estados Unidos um hábito de uma abreviação que nós falamos: olha, o mais rápido possível, faz isso o mais rápido possível. Aqui em inglês seria as soon as possible. E aí geralmente ele até brinca dizendo que é como se nós colocássemos ali um post-it nas nossas orações dizendo: Deus, me responde aí o mais rápido possível, as soon as possible. O que eu estou precisando, a resposta da minha oração, o quanto antes melhor. E ele nos encoraja a mudar essa nossa forma de oração, para ao invés de ser o quanto antes, o mais rápido possível, para passarmos a orar quanto tempo isso demorar, quanto tempo for necessário, Deus, quanto tempo isso levar, eu perseverarei em oração. Não é sobre quão rápido, é sobre a minha perseverança nesse processo de espera. Senhor, se isso levar tempo, eu estou disposto a esperar. Minha oração não é mais o quanto antes você conseguir responder, Deus, mas é quanto tempo necessário for, eu perseverarei em oração. Porque geralmente são essas orações de perseverança que trazem mais glória ao Senhor. Por quê? Porque mostram que não é nada na nossa força, não é nada do nosso planejamento, não é nada no nosso tempo, mas é sim sobre o tempo do Senhor, a força do Senhor e os planos do Senhor. Nós não estamos buscando o caminho mais fácil da resposta das nossas orações. Nós estamos buscando o caminho que traz mais glória ao nosso Deus. Como eu já falei e repito o que o autor termina dizendo, ele diz: olha, Deus nunca está antecipado demais. Deus nunca está atrasado.
Deus está sempre no tempo, no momento, na hora exata, no momento certo. Esse é o nosso Deus. Que você então seja alcançado pela força do Espírito Santo, que você persevere em oração, que Deus te sustente nesse processo. Quanto tempo for necessário, nós vamos continuar orando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.